Fala pessoal, boa noite, prazer enorme estar aqui com você nesse dia especial onde a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a liderança humanizada. E logo de início, eu falei para vocês no vídeo que eu coloquei hoje pela manhã que quando eu falo de liderança humanizada algo vem à minha mente e eu fico com essa inquietação na minha mente. Porém, eu ainda não vou falar qual é essa inquietação. Queria dar boa noite aqui para o pessoal que está aqui comigo, a Lê, a Kelly, enfim, todos vocês. É um prazer enorme ter vocês aqui e a gente bater um papo sobre liderança. Talvez você que entrou esteja perguntando assim, poxa, será que liderança realmente é um assunto tão importante? Será que liderança realmente é um assunto essencial, que vale a pena a gente conversar, debater? Porque, na verdade, todo dia eu ouço falar sobre liderança. Eu sempre ouço nas empresas, nos eventos, em qualquer lugar eu ouço falar sobre liderança. E alguém vai perguntar assim, puxa, Medeiros, será que esse assunto não ficou batido? Antes da gente responder essa pergunta, eu quero dar boa noite para Leda, boa noite para Marivel, para Adri. Só queria saber, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim, por favor, se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ver e ouvir 100%. Bom, então, eu tenho certeza que muitas vezes você fez essa pergunta e perguntou assim, poxa, será que liderança é mesmo um assunto realmente relevante e importante que vale a pena eu assistir uma live ou conversar sobre isso? E eu vou responder para você contando uma história que eu gosto muito. Eu, há cerca de uns 4, talvez 5 anos atrás, eu fui dar uma palestra numa universidade e a gente vivia aquele momento de transição política entre um governo e outro e seria uma troca significativa e a gente vivia momentos onde o próprio país estava passando algumas dificuldades financeiras e uma dificuldade política tremenda. E no meio dessa confusão, desse enredo todo, ao final da palestra foi aberto para pergunta e um dos alunos, dos universitários, levantou o braço e perguntou assim para mim, Coronel, na sua opinião, o Brasil está vivendo uma crise política ou econômica? É a crise econômica que gera a crise política ou é a crise política que está gerando a crise econômica? E na minha simplicidade, eu confesso que não estava esperando uma pergunta relacionada a esse tipo de assunto, uma vez que a palestra foi muito focada na gestão de equipe, na alta performance do time, enfim, mas eu sempre fui muito sincero nas minhas respostas, quem me conhece sabe, e eu virei para aquele jovem e disse, jovem, eu queria muito que o nosso país estivesse vivendo uma crise política ou uma crise econômica. Confesso para você que se eu pudesse trocar a crise que a gente vive hoje por uma crise política ou uma crise econômica, eu trocaria e ficaria muito feliz por isso. Porque a grande verdade, a crise que a gente vive hoje no país é uma crise de liderança sem precedente. Por isso que eu quero dizer para você que por mais que a gente fale sobre liderança, por mais que as empresas façam treinamentos de liderança, por mais que a gente ouça todos os dias alguém falar sobre esse assunto, ainda assim, no nosso país, na nossa sociedade, na nossa cultura, o assunto liderança é muito ouvido, mas muito pouco entendido no seu âmago, muito pouco entendido na sua essência. Eu quero dar um abraço aqui para o pessoal que chegou agora. Muito obrigado ao pessoal que me respondeu. Então, desse pontapé inicial, eu já trago para você uma outra reflexão baseado nessa história que eu te falei da universidade. Isso aconteceu comigo provavelmente ali em torno de 2017, 2018. E hoje, 2021, a gente está vivendo uma crise enorme no nosso país. E eu quero dizer para você, como brasileiro, eu quero dizer para você como líder, eu quero dizer para você como pessoa, que eu gostaria muito
que a crise que o Brasil estivesse vivendo hoje fosse uma crise do Covid. Eu gostaria muito de dizer para você que eu gostaria que o Brasil estivesse vivendo, na sua profundidade, talvez, a crise do Covid. Mas a crise do Covid-19, ela é a ponta do iceberg para a crise política, para a crise de liderança que a gente vive em nosso país. Eu não vou entrar em política, porque eu não estou aqui para isso, não vou dizer nem A nem de B, mas o que eu quero dizer para você, e eu quero deixar muito bem claro, é que quando não se tem uma liderança extremamente focada com os objetivos da equipe, do time, quando não se tem líderes que saibam realmente a essência da liderança, as crises que a gente vive, elas surgem, nascem e elas são muito aprofundadas, porque os líderes não sabem o que querem. Os líderes não se entendem. Os líderes não conseguem achar um equilíbrio entre as metas e os objetivos e o suprir das necessidades das pessoas. Então, o que eu quero trazer para você é que, apesar da gente estar vivendo uma crise muito forte no país hoje, ela ainda assim ela é mínima em relação àquilo que é mais profundo, que é uma crise de liderança. Eu costumo, e foi o que eu perguntei para o jovem naquele dia, eu perguntei, jovem, fala para mim, um grande líder empresarial que você bate no peito e se orgulha e fala, puxa, ele é brasileiro. Talvez a Luísa, do Magazine Luiza, esteja nesse rol, né? Me fala para mim um líder religioso que você bata no peito e fala assim, olha, eu me orgulho desse líder ser brasileiro. Diz para mim um líder no futebol, o Brasil é o país do futebol, todo mundo fala isso. Fala para mim alguém que merece ser capitão da seleção. Talvez você fale que o Neymar seja o melhor jogador, não discuto isso com você, mas diga para mim um jogador que você se orgulha e fala assim, puxa, esse cara honra a camisa da seleção brasileira. Diga para mim pessoas em qualquer ou quaisquer áreas do nosso país que a gente tem orgulho da forma como eles lideram, da forma como eles caminham com seus times. O que eu quero dizer para você é que se você estuda a história, você vai ver que durante muitos momentos da história as pessoas se orgulharam de homens que vestiram a camisa da liderança e transformaram a sociedade. Se você pegar muito lá atrás, você vai ver muitos nomes como Alexandre o Grande e muitos outros. Se você vem andando, você vai ver Jesus, que apenas com 12 homens ele transformou uma grande comunidade que chega a mim e a você praticamente 2000 anos depois. Se você pegar mais recente, Gandhi, Luther King, são pessoas que transformaram as suas sociedades a partir de algo que eles desenvolveram. E eu pergunto para você, na atualidade hoje, diz para mim um líder que você se orgulha e diz assim, puxa, eu queria estar perto dele, eu queria aprender mais com ele, eu queria entender melhor como ele lidera. Por isso eu quero dizer para você que o que a gente vive hoje é muito maior do que a crise do Covid. Apesar do Covid ser algo extremamente complexo. Mas se a gente vive uma crise e a gente tem unidade, a gente tem liderança, a gente tem realmente algo que a gente consegue se ancorar, a gente consegue sair de qualquer crise, muitas vezes mais forte do que quando a gente entrou. O que eu quero dizer para você é que apesar de muito se falar sobre liderança, muito pouco a gente sabe sobre o assunto e muito menos a gente vive sobre o assunto. Isso não sou eu que estou dizendo, tá certo? Quero mandar um abraço aqui para Tati, para Maria de Fé, Verônica, toda essa galera. Prazer enorme estar aqui conversando com você. Se você tiver pergunta, pode colocar aqui, tá certo? Se você tiver algum questionamento, alguma coisa que você quer perguntar, eu estou aqui à disposição, tá ok? E tudo isso que eu falei para você não é o Medeiros que fala. Se você pegar o G1 de maio
O G1 diz o seguinte, que apenas 18% dos brasileiros estão realmente engajados com aquilo que eles estão fazendo. Cara, Medeiros, 18%? Isso quer dizer que 82% dos profissionais brasileiros não estão realmente engajados com o que eles fazem? Exatamente isso. Tem aqui meu grande amigo, parceiro, Alessandro Lopes, que fala sobre engajamento de equipes. Eu aprendi isso com ele. E o Ale sempre fala para mim, Medeiros, um dos grandes problemas das empresas é que existe uma deficiência de engajamento. Parece que as pessoas não conectam, parece que as pessoas não grudam, parece que é muito difícil você conseguir atingir a mente e o coração da pessoa antes de atingir as mãos e os pés, antes de atingir os braços e as pernas. E talvez você pense assim, poxa, mas nós somos um país de terceiro mundo, a gente vive numa sociedade muito diferente. Eu quero dizer para você que a NCBI fez uma pesquisa e colocou o seguinte, que durante a semana, 2 horas, no mínimo 2 horas por semana, os líderes, os gestores das grandes empresas norte-americanas, eles investem, ou melhor, eles gastam consertando os relacionamentos que foram deteriorados naquela semana. Medeiros, explica de novo. Vamos pensar de segunda a sexta. Sexta-feira, os líderes desperdiçam 2 horas do seu tempo reconsertando ou consertando relacionamentos que foram deteriorados ao longo daquela semana. Se você multiplica isso pela hora produtiva norte-americana, são praticamente 360 bilhões de dólares que vão pelo ralo por falta de conexão entre as equipes. E talvez, eu tenho certeza que você vai falar assim, Medeiros, pô, você trazer esse monte de dados, você falar esse monte de coisa, você jogar esse monte de observação nessa live aqui com a gente, de nada adianta se você não disser pra gente por que isso acontece. Se você não trouxer para nós uma luz e falar assim, olha, por que esse negócio acontece? Por que as empresas têm uma dificuldade tremenda de conexão? Por que as equipes têm uma dificuldade tremenda de unir as pessoas em torno de um objetivo comum? Por que você diz para nós que a crise de liderança é maior do que a crise do Covid? Por que você diz para nós que o maior problema hoje do nosso país não estão nas questões sociais, está sim na falta de líderes que realmente engajem, que realmente tragam, né, ao povo não só uma esperança, mas assim uma visão de futuro melhor do que o que a gente vive hoje. Eu quero dizer para você que talvez um dos grandes motivos seja a nossa literatura. E aí você vai dizer assim, poxa, Medeiros, você está querendo dizer que os livros são os livros se constituem um problema para a liderança? Não, tá? E eu quero mandar um abraço para Silvinha. Silvinha, ó, pessoal, se você não percebeu, o meu escritório tá novo, tá certo? Foram vários cenários que a gente desenhou dentro de um quartinho de 2x3 e depois eu quero fazer uma live com a Silvinha, viu, Silvinha? Porque foi a Silvinha que fez o projeto para mim, desde a iluminação, sonorização, disposição dos móveis. E depois eu quero fazer uma live, viu, Silvinha? Pra gente conversar um pouquinho sobre a importância do home office, ou melhor, a importância, né, do design, a importância da arrumação dos ambientes interiores, nesse movimento de home office que a gente tem vivido, né? Silvinha, um abraço para você. Mas, voltando ao que eu estava falando, um dos grandes problemas é a nossa literatura. E aí você vai dizer assim, Medeiros, a literatura é a literatura. Porque durante muitos anos a gente estudou liderança de uma maneira errada. Durante muitos anos a gente estudou liderança de uma forma equivocada. Durante muitos anos a gente aprendeu coisas, trouxe da nossa herança coisas equivocadas. Quando você pega e olha a história, você percebe que o movimento de liderança ele começou pela força. Se a gente olhar as histórias medievais, se você assistir os filmes medievais, as séries, tinha uma série que eu gostava de ver com meus filhos,
que agora não estou lembrando o nome da série, mas que mostra justamente a imposição pela força. A imposição daquele que era mais forte. E durante muitos anos, e muitos líderes hoje acham que a liderança se impõe pela força. Muitos líderes acham que a liderança, você ser líder, você é reconhecido pelo quanto você mostra de força. E eu quero dizer para você que a força é importante para o líder. Mas a força importante para o líder, você pode ter certeza que não é a força dos músculos. Mas mais para frente, a gente vai falar qual é a força que importa no processo de liderança. A gente está vendo uma guerra de força no Brasil entre o lado A e o lado B. E sabe para onde a gente vai? Para lugar nenhum. Porque não é essa força que vai levar o nosso país para frente. E os anos foram passando e a sociedade foi crescendo, a inovação foi chegando e a gente começou a viver o momento da Revolução Industrial. E quando veio a Revolução Industrial, a força física deixou de ser o referencial de liderança para a força do capital. O capitalismo trouxe que os líderes eram aqueles que tinham mais dinheiro. E como era legal pertencer a uma grande empresa, como era legal pertencer a um grande grupo, como era legal ter o seu nome agregado a uma organização e você dizia, não, é o Medeiros da Fiat, é o Medeiros da GM, é o Medeiros de tal lugar, é o fulano de tal lugar. E você está sendo liderado por alguém que tinha um capital maior do que o seu, era algo natural. Você se contentava em saber que você estava sendo liderado porque alguém tinha mais capital que você. Mas liderança não se compra com dinheiro. Liderança não se compra com recurso. Liderança não é algo que se compra com valores que podem ser medidos. E aí o tempo foi crescendo, as empresas começaram a passar por diversas crises sociais, onde veio a peste negra, veio um monte de coisa, veio um monte de doença, e aí começou a se repensar as condições sanitárias das pessoas. E aí veio um movimento que trouxe a luz, né, para as pessoas e diziam que a luz é o conhecimento. E o conhecimento passou a ser a régua que media quem era líder e quem não era líder. O conhecimento passou a ser a régua que media quem tinha capacidade de liderar e quem não tinha capacidade de liderar. E se você pegar 1970, 1980, né, depois que passou essa fase frenética da Revolução Industrial, entrou o século XX, você entra nos escritórios e você olha atrás das pessoas, aquele monte de diploma, e invariavelmente os gestores, os gerentes, eram aquelas pessoas que tinham maior conhecimento, que tinham a maior bagagem cognitiva, porque se achavam que a liderança era para quem tinha mais conhecimento. Ledo engano? E eu quero dizer para você que é um ledo engano. Liderança não é para quem é mais forte. Liderança não é para quem tem mais dinheiro. Liderança não é para quem tem mais conhecimento. E aí veio o século XXI, veio a virada do milênio e a gente percebeu que a internet chegou. A gente percebeu que as pessoas começaram a olhar a vida num outro viés. As pessoas começaram a viver mais. E aí o referencial das relações de liderança, ele deixou de ser a força, o capital, o conhecimento e passou a ser a conexão. O líder é aquele que consegue estabelecer mais conexões. O líder é aquele que consegue estabelecer mais laços. O líder é aquele que consegue estabelecer mais relacionamento entre os colaboradores.
E aí perceberam que você não consegue engajamento com a força, você não consegue engajamento com o dinheiro, você não consegue o engajamento. Na verdade, você até consegue o engajamento com o dinheiro, mas é um engajamento temporário. O verdadeiro engajamento você não consegue nem com força e nem com dinheiro. E nem com conhecimento. O verdadeiro engajamento você consegue com os relacionamentos. E aí você vai dizer assim, Medeiros, da onde você tirou isso? Eu li uma vez um livro, se eu não me engano, o livro chama... É um livro sobre a Segunda Guerra, tá? Acho que é Combates de Infantaria, não me lembro se é esse o livro, tá? E o livro dizia o seguinte, o livro foi escrito por um jornalista que participou da Segunda Guerra Mundial e uma das coisas que intrigou ou intrigava muito esse jornalista é que ele via os soldados avançando para frente das metralhadoras e ele não conseguia entender o que fazia um soldado levantar e correr para frente do campo de batalha. Porque ele falava assim, poxa, o cara está arriscando a vida dele. E ele começou a ficar intrigado com isso e ele começou a fazer uma campanha, uma pesquisa, e isso depois virou um livro, tá? Depois eu até posso achar o livro e colocar embaixo para vocês. E ele começou a ficar intrigado o que fazia esse soldado avançar. E durante a pesquisa ele imaginou, olha, o que faz o soldado avançar é a família que ficou em casa. O que faz esse soldado avançar é a pátria. O que faz esse soldado avançar é a bandeira. O que faz esse soldado avançar é a ação do comandante ali, mandando ele ir. O que faz o soldado avançar é um monte de coisas que ele imaginou ser. E durante as pesquisas, uma das coisas que mais deixou ele, assim, abismado, foi que a grande maioria dos soldados disse o seguinte, se eu não avançasse, eu iria colocar em risco o meu companheiro da direita e da esquerda. Se eu não avançasse, eu ia perder, ou melhor, a vida do outro estaria em risco. E aí ele percebeu que o engajamento que levou aqueles soldados a arriscarem a própria vida, esse engajamento não aconteceu por algo que era material, como a própria família, a própria bandeira, o sentimento de dever, não. Era o compromisso que ele tinha com o outro. Isso não tem a ver com força física, isso não tem a ver com capital, isso não tem a ver com conhecimento. Isso tem a ver com conexão e engajamento. Isso tem a ver com sentimento de pertencimento. E você sabe por quê que muita gente ouve falar sobre liderança e a gente sabe muito pouco sobre liderança? É porque a gente fica esperando um líder forte, a gente fica esperando um líder que tem dinheiro, a gente fica esperando um líder iluminado, que tem uma capacidade acima da média. Mas poucas vezes a gente espera um líder humano capaz de gerar conexão. Poucas vezes a gente espera um líder de carne e osso. Poucas vezes a gente espera um líder com dificuldades e deficiências, mas um líder que consegue colocar todos no mesmo objetivo. Muito se fala sobre liderança e muito se lê sobre liderança. E trazendo a liderança antes do livro Monge Executivo, onde a gente tem uma ruptura desse pensamento atrasado sobre liderança, a gente vê a liderança aliada à produtividade, mas uma produtividade diferente. Uma produtividade muitas vezes aliada ao tiranismo, porque é a herança da época medieval. É a herança da liderança pela força. Muitas vezes a gente vê uma liderança nos nossos livros, talvez barganhadora, uma liderança ameaçadora, em muitos momentos uma liderança chantagista, uma liderança mercenária.
tá certo? E por que isso acontece? Porque a gente tem a herança do capitalismo. A gente tem a herança de que na época, em épocas passadas, o dinheiro comprava tudo. A gente tinha o ledo engano de achar que o dinheiro compra a motivação, que o dinheiro compra qualquer coisa. Durante muitos anos, na nossa literatura, a gente viu o conhecimento cognitivo tomar um espaço tremendo. A gente viu o conhecimento cognitivo tomar uma proporção imensa nas relações de liderança. E talvez você esteja pensando assim, Medeiros, então você quer dizer que o conhecimento cognitivo da minha área, da minha profissão não é importante? Não! Eu estou dizendo para você que ele é importante. Mas não é isso que define quem é o líder. Se o conhecimento cognitivo definisse quem era o líder, o Dunga jamais seria o capitão da seleção. O capitão da seleção naquela época seria o Romário. Porque ele era o que tinha maior capacidade, maior habilidade. Se você disser para mim que o conhecimento cognitivo é o mais importante no processo de liderança, se você disser para mim que quem é o melhor no que faz precisa essencialmente ser o líder, ninguém teria dúvida que o Neymar seria o capitão da seleção brasileira. Mas o Neymar não representa todos. O comportamento, muitas vezes, não é aquele que agrega a todos. E aí eu quero dizer para você e provar para você que apesar da gente falar muito sobre liderança, talvez a gente fala muito da maneira errada. É como você, se você encher o tanque do seu carro e você fizer um deslocamento da sua casa para a escola do seu filho, que fica a 2 quilômetros da sua casa, mas se você pegar o caminho errado, você pode andar o dia inteiro, acabar o seu combustível e você não chegar na escola. Então, não é a quantidade de quilômetros, não é a quantidade de tempo que diz se você está perto ou longe da escola. Não é o quanto a gente fala de liderança, não é o quanto a gente lê sobre liderança, não é o quanto a gente realmente entende ou ouve falar sobre o assunto, mas é a direção que você pega. Qual é a direção que você tem assumido? Ou quais os conceitos sobre liderança você tem lido e estudado? São eles que vão fazer a diferença para você. E quando eu chamei as pessoas para essa live, eu falei que o tema da nossa live hoje era liderança humanizada. E eu acredito nesse tema e não acredito nesse tema. E aí você vai dizer assim, Medeiros, como é que você fala que você acredita nesse tema e não acredita nesse tema? Medeiros, como é que você diz que você é um dos palestrantes do CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, o maior e melhor congresso de recursos humanos do Brasil? Você vai estar falando do mesmo palco que o Murilo Gun, que a Monja Cohen, que diversos grandes nomes do Brasil estarão. Como é que você fala que você vai falar sobre um tema que você acredita e não acredita? Eu quero dizer para você que quando eu coloquei liderança humanizada, muitas pessoas bateram palmas. Muitas pessoas falaram, cara, esse é o tema. Mas eu quero dizer para você que me incomoda ouvir liderança humanizada. Sabe por quê? Por um motivo só. A liderança só pode ser humanizada. Não existe outro tipo de liderança. Não existe outro tipo de liderança a não ser humanizada. Quando eu ouço o tema liderança humanizada, o meu ouvido dói, porque é um pleonasmo. Porque o processo de liderança já está subentendido que ele é sobre pessoas. Porque você não lidera a cadeira, não tem como você sair, ou a cadeira sair do lugar, porque você fez um movimento A ou B. Não tem como um projeto sair do papel, porque você tem comportamentos diferentes.
Liderança é algo que muda a vida das pessoas. Não muda o projeto, não muda a conta bancária, não muda a cadeira. Liderança é vida na vida. Liderança, quando você fala de material, é gestão. Quando você fala de projeto, é gestão. Quando você fala de recurso, é gestão. Agora, quando você fala de projeto, quando você fala de liderança, não tem outra opção. É vida na vida. É pessoas mudando o seu comportamento a partir do seu. É pessoas mudando o seu nível de conhecimento a partir do seu. É pessoas mudando a forma de ver o mundo a partir da forma que você mostra para elas o mundo. Não existe outra maneira de existir a liderança a não ser humanizada. O grande problema é que a gente acha que isso é tão novo, porque a gente aprendeu que a liderança é na força. E a força, ela não é humanizada. Se ela for usada de maneira desproporcional, ela é desumana. O capital, ele não é humanizado, porque o capital nasceu para comprar coisas e não pessoas. O conhecimento, sim, ele pode mudar as pessoas, mas por si só, ele não muda. Precisa ter a vontade de mudar. Então, quando eu chamei vocês para essa live e perguntei o que vocês achavam do termo liderança humanizada, eu quero dizer para vocês que sempre me incomodou. Mineiros, mas esse é o seu tema no CBTD? Sim. Porque era uma maneira de eu mostrar para muitos empresários que pouco a gente conhece sobre liderança. Porque liderança humanizada é um grande pleonasmo. Porque só existe liderança se houver pessoas. Se não houver pessoas, não existe liderança. E o mais legal, se existe uma pessoa, existe liderança, que é a autoliderança. Se existirem duas pessoas, existe liderança. Porque liderar é a arte que você tem de influenciar o outro naquilo que você precisa influenciar ou que é necessário influenciar. Liderança é a arte de influenciar. Liderança é a ciência da influência. E a gente só influencia pessoas. Você não influencia cadeira, você não influencia conta bancária. Tá certo? Então, para a gente finalizar e eu abrir para perguntas, queria saber de você que esteve comigo, né, o que você acha sobre isso. Se você discordar, pode discordar. E eu queria saber de você, antes da live, quando você ouvia falar sobre liderança humanizada, o que vinha à sua cabeça? E hoje, depois da gente conversar sobre esse assunto, o que vem à sua cabeça quando você ouve liderança humanizada? Digita aí para mim, por favor, para a gente conversar um pouquinho. Quero mandar um abraço para o comandante Éder, uma grande referência em liderança, um dos homens que eu conheci nos últimos anos, que mais me conectei em termos de acreditar, de ver a vida e ver a liderança como ele vê. Um abraço, comandante. O Alessandro está falando que nunca tinha feito essa reflexão. O comandante Herder, concordo totalmente com o Medeiros. Obrigado, comandante. Silvinha, sempre um prazer estar contigo. Pessoal, Silvinha, maravilhosa aqui, me ajudou aqui no meu escritório. Depois nós vamos fazer uma live, Silvinha, que eu vou mostrar todo o escritório num quartinho de 2x3. Criamos aqui diversos cenários. Um abraço, Silvinha. Bom, pessoal, então é isso daí. A Milena colocou aqui, líder que acolhe, respeita e dá bom exemplo. Exatamente. Acolher, respeitar e ser exemplo é coisa de humano. Você não faz isso com material, você não faz isso com dinheiro, você não faz isso com projeto. Você faz isso com pessoas. Porque liderança só existe com pessoas.
Tá certo? Um abraço, comandante Éder. Vamos lá. Alguém escreveu aqui, ó. Aprendo sempre, comandante. Show. Pô, obrigado. Eu que agradeço. Agora, como coordenador na empresa, será muito útil. Ô, Dias! Abraço pra você, Dias. Pô, você é um grande amigo e parceiro. Confiança. Ok? Bom, pessoal, humanizada me faz pensar no outro. Ok, Ledinha? Muito obrigado. Bom, pessoal, pra gente finalizar, eu queria que você digitasse aqui para mim com uma palavra o que representou para você a nossa live de hoje. E se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu estou aqui para responder, estou aqui para servir e dividir com você, aprender com você sobre esse tema tão vasto que é a liderança. Se eu pudesse te deixar duas ideias importantes, seriam, né? Primeiro, liderança é sempre humanizada. Tá certo? Porque o processo de liderança se relaciona com pessoas. 2. Olhe para trás e vamos pensar assim, o que eu aprendi até hoje sobre liderança? Quais são os conceitos principais para a liderança? Dá uma lida nesses conceitos que você aprendeu até hoje e veja se todos eles estão relacionados a pessoas. Se estiverem, show de bola. Leda colocou provocação, muito obrigado. Agradeço a todos vocês aí pelo carinho, pela participação, aprendizado. Vou finalizando por aqui. Daqui a pouco essa live vai estar lá no IGTV e você vai poder assistir quantas vezes quiser. Julinha, um abraço para você. Estou morrendo de saudade de você, Julinha. Precisamos conversar. Meu comandante Marcos, um abraço para você também. E foi um grande prazer estar com você aqui nessa terça-feira. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, Valéria. E a gente se vê na próxima live. Um abraço!